Fala pessoal, fala Caetão, tudo bom? Oi, Marcão, tudo bem? E você? Tudo jóia? Olá para quem está assistindo a gente também. A gente está iniciando hoje uma nova série, Caetão, né? Uma nova série onde nós vamos discutir aí, basicamente, o que foi esse processo dos últimos 20 anos, né? Envolvendo aí o que nós estamos chamando de movimentos antissistema, né? Mas fazendo aí um recorte de 20 anos. E uma provocação inicial que eu quero fazer para todo mundo, né, e para você, que nesse nosso diálogo, é o seguinte. Por que a gente ficou curioso para trabalhar numa série em cima disso? Porque uma curiosidade minha, pelo menos, que eu trago aqui, é a seguinte. Eu vejo hoje esses grupos de direita, ultradireita, que apoiam Trump nos Estados Unidos, que apoiam o Bolsonaro no Brasil. No Brasil, a gente tem isso de uma forma muito profunda, né? Um discurso, né? A construção de múltiplas histórias, narrativas, em torno da ideia de que o país estava entregue aos comunistas, que o país estava entregue aos gaysistas, que o Brasil estava entregue aos, né? Ou seja, que existia um sistema, né? Que dificultava o exercício pleno da liberdade, né? Que era contra a democracia. Só que isso tudo dentro, né? Pautado, estruturado dentro de um discurso ideologicamente, né? De direita, de ultradireita. Isso me chamou atenção porque ao longo da minha vida, quando eu penso o movimento antissistema, eu tendo a enxergar os movimentos antissistema como movimentos alinhados, que têm a sua gênese, né, em grupos mais alinhados à esquerda ou ao pensamento chamado progressista, não conservador. Aí eu queria refletir isso para a gente começar essa nossa série sobre essa questão da evolução dos movimentos antissistema. E o que aconteceu nesse processo para a gente ter hoje, basicamente, uma coisa bem, na minha opinião, bem caótica, né? Ou seja, você hoje tem movimentos antissistemas e grupos que se colocam como, né, que lutam, né, que são contra o sistema, alinhados à esquerda e, ao mesmo tempo, alinhados à direita. Então, o que é o sistema? Porque esses dois grupos que sempre polarizaram historicamente, né, nas últimas décadas, vêm polarizando o debate e o enfrentamento político na nossa sociedade, a gente sabe disso, isso está na história. Então, o que é esse sistema que tanto a direita quanto a esquerda estão lutando contra ele? Ô, Marcão, primeiro vamos tentar pensar que é uma... Quando a gente pensa dos movimentos antissistema de direita, que são os movimentos antissistema antiglobalistas, né, da contemporaneidade, a gente tem que pensar que é um jogo muito profundo. Tem um filme chamado A Origem. Você já viu um filme chamado A Origem? Que os caras, eles entram nos sonhos das pessoas? Ah, com o Leonardo DiCaprio. Com o Leonardo DiCaprio. Então você tem um sonho que está dentro de um sonho, que está dentro de um sonho. Então eles vão se aprofundando na mente das pessoas a partir dos sonhos. Para entender os movimentos antissistema contemporâneos, tem que entender que eles constroem uma multiplicidade de narrativas que estão dentro de outras narrativas e dentro de outras narrativas. Veja quando o Bolsonaro faz o discurso dele, em que ele fala que está salvando, ele fala no discurso presidencial, que ele está salvando o Brasil do socialismo. Então ele trabalha com a ideia de que existia um projeto socialista já completamente entranhado nas instituições brasileiras, e que a vitória dele representa um combate a isso. A gente vai ver isso nesses movimentos antissistema nos Estados Unidos. Aqui, então, é absurdamente forte. Você tem um complô, você tem quase que um complô, um sistema totalmente da esquerda, totalmente dos comunistas, para a dominação de tudo. A mídia, você tem uma mídia comunista, você tem lideranças políticas, você tem as instituições praticamente infiltradas por lideranças e pelo pensamento comunista que precisa ser combatido. Então veja que isso é uma narrativa sobre o sistema. Então, primeiro eles constroem uma narrativa sobre o sistema. O que é o sistema a partir dessa lógica deles. Segundo, eles constroem uma narrativa sobre si mesmos. Então quem são eles? Eles são grandes... Cara, a fala do Weintraub é muito fantástico naquela reunião ministerial que foi gravada, que ela fala assim, eu vim aqui para lutar, e eu vou lutar. Ele é um militante revolucionário contra o sistema.
né? Então eles constroem essa narrativa. Se você olha como é que eles falam, eles são militantes revolucionários pela liberdade de expressão, pela liberdade de... Eles constroem sobre si também essa narrativa. Então é uma narrativa sobre o que é o sistema e é uma narrativa sobre si mesmo. O que mais chama atenção é como que essa narrativa, que parece absurda, ela adquire adesão popular, ela tem verossimilhança, ela constrói uma verossimilhança capaz de muitas pessoas olharem para ela e acharem que ela é real, acharem que ela, é isso aí mesmo. Né? Como é que a gente chega nessa situação? Como é que a gente chega nesse cenário? E eu acho que para a gente chegar nesse cenário, é importante a gente entender a lógica, né, as narrativas dos movimentos antissistema ao longo dos últimos 20 anos, partindo do que foi os movimentos do final dos anos 90, que tem a emblemática Batalha de Seattle em 1998, que é uma referência, eu acho, importante para os movimentos anti-globalização, que eu acho que é o foco que a gente tem que tratar, né? Senão a gente acaba se perdendo, porque os movimentos antissistema são múltiplos, né? É algo difícil de você delinear, mas acho que os movimentos anti-globalização enquanto movimentos antissistema. Então, 98 é fundamental, acho que emblemático, que é a Batalha de Seattle, em que você tem todo um conjunto de grupos que se reúnem em Seattle contra a rodada do milênio da Organização Mundial do Comércio. E ali você tem os mais diversos grupos, eles não estão necessariamente articulados, você tem uma horizontalidade na presença desses grupos, mas você tem um foco muito claro, que é um contraponto ao que representava a Organização Mundial do Comércio. Agora, como que a Batalha de Seattle, a anti-neoliberal Batalha de Seattle, que articulava movimentos sociais ligados às classes populares, como é que isso vai dar em Bolsonaro e Trump? Sabe, o que aconteceu para que essa movimentação foi muito forte, começa ali nos anos 90 muito forte, entra nos anos 2000 muito forte, como é que ela vai dar em Trump? Acho que o interessante dessa série que a gente começa hoje é ver essa caminhada, ver como é que uma narrativa antissistêmica, anti-globalização, que sobretudo era anti um tipo de globalização, que era a globalização econômica, neoliberal, né, de expropriação de direitos dos trabalhadores, de drenar todas as riquezas para os banqueiros, né, como é que isso vai dar nessa extrema-direita que se diz antiglobalista, e no caso do Brasil sequer é antineoliberal. Aí eu fico pensando, porque do jeito que você está falando, pode parecer para quem está, né, acompanhando a gente, que a pergunta é como que esses movimentos antissistema, que na minha leitura tradicionalmente seriam progressistas, de esquerda, que tem essa pauta que você está colocando aí mais, né? Como é que eles viram o que hoje é o bolsonarismo, o que é essas narrativas antissistemas de direita? Mas não é isso que nós estamos discutindo. Na verdade, eu estou entendendo que nós estamos discutindo o seguinte: as narrativas, o discurso antissistema, como que eles se apropriam disso, né? Porque, veja bem, na nossa leitura, nós estamos convergindo nesse entendimento, é uma força, uma potência do que foi a eleição do Bolsonaro e que fez ele ganhar essa capilaridade, né? Isso que você costuma chamar, né? Essa capacidade orgânica, né, de receber um apoio, né, orgânico, né, que não é um apoio burocrático, né, institucional, ele é orgânico no sentido das pessoas elas se vinculam a isso, né, elas defendem o presidente, né, que é contra essa maracutaia, né, contra a mamata, né. Então, como que eles se apropriam disso, né? Como é que dá esse processo? Esse processo não necessariamente foi um processo arquitetado, ele acontece. Mas como isso acontece? Acho que isso é nossa questão de fundo, né? Como é que você está querendo colocar? Como é que todo o processo que historicamente a gente sabe, ele tem uma gênese, né? Aí eu queria até citar aqui um autor que eu acabei tendo contato com ele agora, pensando sobre isso, que é o tal do Wallenstein, né? O Wallenstein. Dizem, né? Tem alguns artigos que falam que ele foi um dos primeiros caras a fazerem menção, né, a essa categoria, né, chamada movimentos antissistema. E uma coisa interessante é que ele coloca que, a partir dos anos 90,
surgem, então, esses movimentos anti-sistema vinculados ao questionamento do processo de globalização, do ponto de vista econômico, né, que você falou aí. Mas é curioso, porque a ultra, né, a extrema-direita, né, tanto do Trump quanto do Bolsonaro, desses apoiadores orgânicos, desses dois caras, né, desses dois presidentes, eles também são anti-globalização, né? Então, talvez esse recorte que a gente quer fazer é o seguinte, olha, como é que pode a gente sair lá dos anos 90, com um movimento que foi, né, a Batalha de Seattle, né, com um episódio, né, político que foi marcante, inclusive alguns autores colocam como sendo uma virada, né, uma virada nos movimentos antissistema, né, uma outra forma de organização dos movimentos antissistema, que eu acho que a gente vai discutir nessa série, né, como é que esses movimentos se organizam, né, como que eles se estruturam, né, como é que se dá essa relação orgânica dentro desses movimentos, que muitos deles, inclusive, se identificam como não partidários, né, Cleiton? Como não vinculados a partidos. Por exemplo, o Fórum Social Mundial, ele parece que ele é um filho, ele herda um pouco dessa... Ele é o resultado, ele é um desdobramento da Batalha de Seattle. É uma questão que eu tenho curiosidade para saber. Me parece que o Fórum Social Mundial foi uma forma de organizar os grupos que estavam, de alguma forma, identificados com a questão anti-globalização do ponto de vista econômico, né? E eles começam a se organizar. Você acha que o Fórum Social Mundial tem isso? Eu acho que é um tema interessante. Com certeza tem. A gente está falando da Batalha de Seattle, mas aí a Batalha de Seattle é um momento de ebulição de um caldo que vai sendo cozinhado ao longo dos anos 90. E que tinha uma pauta que se contrapunha às pautas que eram colocadas em Davos. Também toda essa pauta neoliberal, esses blocos em que você tinha extremas desvantagens para os países periféricos, né? Então você tinha esse cenário. E no ano seguinte, 2001, nasce o Fórum Social Mundial. Então, se a gente pensar, é uma caminhada. É uma caminhada que vem desde quando você começa essa discussão em torno desses modelos de blocos, em que a dependência dos países centrais é aprofundada, em que você tem toda uma política de combate, né, de ataque aos direitos de trabalhadores e trabalhadoras. Você tem esse processo, você tem um movimento de resistência dos movimentos de esquerda contra esse tipo de globalização, e você vai ter ali, no final dos anos 90, Batalha de Seattle como um momento de ebulição, você tem ali o Fórum Social Mundial como um espaço de encontro, sobretudo da América do Sul, né, da América Latina, e você vai ter já no início dos anos 2000 uma série de vitórias dos grupos políticos, vitórias eleitorais, dos grupos políticos que estavam cerrando fileiras ao lado desses movimentos anti-globalização. E guardadas as devidas proporções, alguns mais à esquerda, né? Alguns mais progressistas, né? Mas, ou seja, de forma geral, né? Tem nos Estados Unidos, né? Tem no Brasil, na Argentina. Nos Estados Unidos, eu não sei se a gente pode comparar, né? Chamar que a esquerda nos Estados Unidos, né? Mas sim, né? Um grupo com pensamento mais progressista, né? Mas vamos pensar, quem frequentou o Fórum Social Mundial sabia que ali era um espaço de encontro muito horizontalizado. Inclusive, boa parte do movimento que existia no Fórum Social Mundial era das chamadas atividades autogestionadas. Você queria ter uma atividade no fórum, você se colocava para ter, você tinha que organizar toda a atividade, convidar as pessoas. Então, era um grande espaço de encontro. E vários debates que estavam sendo travados ali, a questão ambiental, as questões de gênero, as questões de direitos sociais dos mais diversos, a questão de cooperativas ou organizações de produção mais horizontalizadas, tudo isso... Economia solidária, por exemplo, né? Tudo isso estava sendo discutido nesses espaços. E a gente vê, já no começo dos anos 2000, a vitória de grupos políticos que tinham participado desse debate, ou que faziam parte desse debate. De certa forma, esses movimentos anti-globalização do final dos anos 90 foram vitoriosos nas eleições do início dos anos 2000.
A gente vai ter no Brasil, na Argentina, na Bolívia, na Venezuela, no Chile, no Uruguai, no Paraguai, em todos esses países, na França, na Espanha, em todos esses países, a gente vai ter vitórias eleitorais de grupos políticos que estavam, de certa forma, que dialogavam com esse debate anti-globalização, do final dos anos 90. Então, eles foram muito vitoriosos, né, do ponto de vista, pelo menos, eleitoral. Né? Talvez não tenham sido muito vitoriosos do ponto de vista da transformação de fato do sistema. Eis a questão. Porque uma coisa é governo, uma coisa é você ganhar o governo, outra coisa é você mudar o sistema, é você mudar o modo de produção. Agora, mas, de qualquer forma, a gente pode dizer que eles foram vitoriosos no sentido de vitórias eleitorais, de você conseguir chegar ao executivo de vários governos e de ganhar várias cadeiras nos parlamentos, já no início dos anos 2000. Então, eu acho interessante isso, porque aí vem algumas provocações na cabeça. Então, de repente, a esquerda virou, no imaginário das pessoas, se constituiu, né, a esquerda, desse ponto de vista só, né, ou seja, esses grupos. Então, se criou a ideia de que esses grupos que são, entre aspas, de esquerda, passaram a representar o que seria uma ideia de sistema. Eu até brinquei com você, tenho comentado com você, que eu enxergo que hoje nós temos uma polarização de movimentos antissistêmicos. Que eu não sei se é uma polarização dicotômica, né? De um lado, antissistemas de esquerda, e de outro lado, os, né, movimentos de antissistema de direita. Eu não sei se posso falar isso. Mas, talvez falar de um movimento pendular. De repente, que nós estamos vivendo aqui um processo da última década, das últimas 2 décadas, desse processo de apropriação, desse discurso, dessas narrativas antissistema, e que ela hoje fica oscilando, porque nós tivemos a ascensão da esquerda, e a partir do final dos anos 2010, né, nós temos uma série de eventos de contestação, também de questionamento do sistema, que eu não sei, talvez isso começa lá com a Primavera Árabe, claro, em países que eram autoritários, né, países que tinham regimes autoritários, mas nós temos um movimento, algo novo que começa a acontecer nos anos 2010. Não tem? Inclusive, levando a movimentos bem orgânicos, ou melhor, sem liderança. Eu chamo de autênticos, né? Você prefere falar que são mais orgânicos, não sei. Por exemplo, como o Passe Livre. Né? Que não tinha... As pessoas tentavam buscar lideranças, buscavam saber que partido que estava financiando, e não tinha. Eram movimentos que se organizaram, inclusive recorrendo, né, a toda a estrutura de rede, de comunicação em rede, né? Tanto que tem um livro do Castells, né, que ele escreve, né, Redes de Indignação, que ele faz uma discussão, né, exatamente falando um pouco dessa gênese, desses movimentos que começam lá nos anos 2010, 2011 e que tem uma virada aí, né? Bom, talvez para a gente pensar isso, primeira coisa é tentar entender que no imaginário popular eles não conseguem ver as múltiplas camadas quando a gente está pensando em modo de produção, em sistema, dá-se o nome que quiser, eles não conseguem ver as múltiplas camadas que existem, e existe quase uma crença, né, e é muito, muito crível mesmo, de que se você é governo, você é sistema. Então, os rostos que governam são os rostos que comandam o sistema. Você olha para o presidente, você olha para o governador, você olha para os deputados, para os prefeitos, você olha aqueles rostos e você diz, não, o sistema, quem comanda o sistema são esses rostos. São essas figuras ligadas a esses grupos. É muito complicado você tentar dizer, não, ele governa, mas ele não é o sistema. Ele governa, mas ele não está alinhado ao sistema. Ele está lutando para transformar o sistema. É muito difícil isso. E a gente vai perceber que vamos ter aí um período, sobretudo na América Latina, a gente vai ter um período em que os rostos ligados à esquerda eram os rostos que governavam os países. Ou seja, o poder executivo, né, desses países, poder em várias cidades,
o poder em vários estados, são os rostos da esquerda. Essa é a realidade. Ao mesmo tempo, as políticas neoliberais, por mais que nas franjas você tinha esforços para ter uma melhoria da qualidade de vida, ter distribuição de renda, tá? mas na estrutura nada foi mexido. O sistema enquanto sistema, o modo de produção enquanto modo de produção, a forma de organização do trabalho da economia foi pouco mexida. Então, quando você chega num ponto em que aquelas movimentações nas franjas já não atendem e reacende os movimentos antissistema, que a gente vai ver ali os indignados na Espanha, a gente vai ver a Primavera Árabe é um pouco diferente, porque você tinha ali um pessoal que governava há muito tempo, que era aqueles governos autoritários, é outra chave para poder pensar, embora a chave da crise de representação seja muito parecida, seja próxima. Mas a gente vai ver, quando esses grupos eles se rebelam quais são os rostos que eles encontram dentro dos governos, que são os rostos de quem vai dialogar com eles em nome do sistema, ou seja, em nome dos governos, representando os governos, são os rostos da esquerda. Tanto que você veja que a centro-direita, ou seja, a direita tradicional, ela não está nessa jogada, porque ela já está confundida com o sistema há muito tempo. Então, quem que assume o rosto do antissistêmico? Quem consegue assumir o rosto do antissistêmico é a extrema-direita. E quando a extrema-direita constrói uma narrativa de que, olha, a gente é antissistema e aquele pessoal ali, à esquerda, é sistema, tem algo que é crível. Eles têm uma legitimidade para fazer esse discurso. No imaginário popular é difícil a esquerda... Ou seja, o inimigo não é mais invisível, né? O inimigo é visível. O sistema não é inimigo visível. O sistema é a esquerda. E outro detalhe, Cleiton, tem um detalhe curioso aí que eu estava pensando agora, você falando, que tradicionalmente o sistema estava vinculado ao mercado financeiro, o sistema estava vinculado a corporações, né, do ponto de vista dessa leitura ideológica alinhada à esquerda. Mas quando você vê os discursos dos chamados bolsonaristas, a ideia do sistema está muito vinculada ao mundo político, né? Está muito vinculado à questão da corrupção. Por exemplo, você fala muito dessa questão de que você acredita que um dos elementos que são fundamentais para entender tudo isso é a crise de representatividade. A crise de representação. De representação. Política, né? Representação política. Você não consegue se enxergar em seus representantes. Você não consegue se perceber. Veja bem, e o conceito do outsider. Porque o Bolsonaro, que é um cara que está há 28 anos como deputado, ou seja, ele é um político e está dentro do tal do sistema, né? Ele consegue se apropriar dessa narrativa, desse discurso antissistema, para dizer que ele não faz parte do sistema. Não é? Justamente, mas porque ele sempre foi um político da periferia da política, né? Você não tem imagens do Bolsonaro ocupando espaços de destaque, de fato. Ele sempre foi uma figura, por mais que ele fosse político há muito tempo, sempre foi uma figura periférica. Ele nunca, foi 30 anos que ele nunca fez nada, nunca fez absolutamente nada. Ele foi incapaz de produzir qualquer coisa de útil nos 30 anos de mandato que ele fez. Então, de certa forma, ele conseguiu construir essa imagem de outsider porque ele sempre foi da margem ali do mundo, você foi dessa política pequena, dessa política mesquinha, né? Eu consigo um cargo para mim, porque o mandato arruma uns cargos para os amigos, para os filhos. Então, ele sempre foi desse universo. Né? Então, ele conseguiu construir essa imagem por conta disso. Enquanto você vai pensar nos grandes nomes que, de certa forma, foram os balizadores do pacto pós-ditadura militar, do pacto pós-Constituição de 88, você vai ter partidos e lideranças que eles foram os grandes balizadores desse pacto. Esses não tinham, as pessoas, né, o povo, né, olha e vê com figuras que estavam no comando ao longo desse tempo. Não tem como descolar comando daquelas pessoas.
E como no imaginário popular não existe isso, não. Ele estava no governo, mas ele não tinha condições de fazer essa transformação. No imaginário popular, se ele estava no governo, ele tinha condições, não fez porque não quis fazer. Ou não fez porque se alinhou ao sistema. Então, se criou essa situação em que essas lideranças, e aí eu vou pegar o campo dos progressistas, esse campo progressista, que de certa forma liderou os movimentos antissistema do final dos anos 90, tinham se constituído nos rostos do sistema ao longo da primeira década do século XXI. E não conseguiam mais se colocar como alinhados ou aliados dos grupos antissistema. Quando os grupos antissistema emergem com pautas muito progressistas. Só que dão de cara com importantes lideranças da chamada esquerda progressista. E aí faz um curto-circuito, né? A crise de legitimidade, ela solta faíscas ali, ó. E aí, nessa coisa de soltar faíscas, a extrema-direita acha um solo fértil para poder... Por exemplo, a vitória do Trump. A Hillary vem de uma família de políticos, né? O marido dela foi presidente, ela foi senadora, tem uma história. Foi muito fácil para o Trump dizer, olha, ela é o sistema, eu sou o antissistema. O Trump dizer antissistema é um absurdo também. Mas foi ela, ele apontava, as pessoas falaram, é verdade, o marido dela governou durante tanto tempo, 8 anos, ela foi senadora, ela não vai mudar nada não, porque ela representa isso que está aí. Então aquele pessoal que votou no Trump, que é essa galera mais excluída das pequenas cidades dos Estados Unidos, conseguiram ver na Hillary o sistema e ver no Trump o antissistema e votaram no Trump. Você tem uma crise de representação. A crise de representação, ela criou esse vão aí que a extrema-direita... Tem um documentário do Michael Moore chamado 9 de Novembro. Ele fez um trocadilho com o 11 de setembro, né? Ele tinha um documentário sobre o 11 de setembro, ele fez um trocadilho e o 9 de novembro, que foi quando ocorreu, né, a vitória do Trump nos Estados Unidos. E eu acho um documentário interessante para explorar aqui em alguns dos programas, porque ele é impressionante. Ele vai mostrando todo o processo de desgaste, né, do Obama. O Obama é muito louco, né? O Obama sai que nem o Lula, né? Ele sai como sendo um político popular, acredito bem avaliado, né? Mas ele não consegue garantir a estrutura, né, a base para ele conseguir eleger um sucessor, né? O Lula conseguiu, mas olha no que deu, né? Com todo respeito a Dilma, mas olha no que deu, né? Lá nos Estados Unidos ele não conseguiu, o Obama não conseguiu. É um documentário muito interessante. Mas eu só queria, para a gente já caminhar então para o final, refletir o seguinte: eu acho que tem muitos elementos aí. É um tema complexo, espinhoso. Nós estamos explorando apenas uma vertente, né? Que é essa, porque eu acho que é mais complexa a discussão, né? Eu acho que essa série tem que estudar cada momento. Acho que a gente tem que fazer um olhar sobre o que foi o final dos anos 90. Acho que a gente tem que jogar um olhar sobre o que foi o início dos anos 2000, o Fórum Social Mundial como um dos elementos importantes para pensar isso. Jogar um olhar do que foi a vitória eleitoral desses grupos políticos que estavam alinhados, cerrando fileiras com esses movimentos antissistema, antiglobalização do final dos anos 90, entender essas vitórias, entender como é que foi construída essa relação, vamos entender que boa parte do que foi o movimento antiglobalização e antissistema do início dos anos 90, do final dos anos 90 e dos anos 2000, foram as organizações não governamentais, e que de repente essas organizações não governamentais estavam muito imbricadas com muitos governos. Então você era antissistema, mas você estava ali quase amarrada com determinados governos. Então, como é que você mantinha esse viés antissistema? Outras se alinharam muito com bancos, né? Passaram a ser organizações não governamentais que eram braços de bancos. Então acho que a gente tem que entender todos esses atores, né? E os vários momentos desses atores para a gente chegar em Bolsonaro, por exemplo. E aí olhando para cada um desses momentos e cada um desses atores, a gente vai entender como que a Batalha de Seattle
de certa forma, foi acabar em Bolsonaro 20 anos depois. Porque esse é o desafio da nossa série, que começa agora com esse vídeo. Nesse vídeo agora, a gente está fazendo uma discussão muito solta sobre isso. Depois, acho que tem que jogar um olhar, jogar uma luz sobre cada um desses momentos e tentar entender esses momentos, né, dentro do seu espaço-tempo e dentro dos seus atores. Bom, resumindo, então, nós vamos tentar fazer uma análise aí desse período de 20 anos, da Batalha de Seattle até Bolsonaro, analisando como eixo principal, né, o papel que foi desempenhado pelos movimentos antissistema, né? Como que esse processo aconteceu em cima dessa discussão, né? Porque a gente está identificando que essa narrativa que foi construída e que deu, né, criou as condições para a eleição, por exemplo, do Bolsonaro e do Trump, que é na nossa leitura, né? Nós, inclusive, pretendemos convidar pessoas para vir discutir, para apresentar uma contraposição, né, ao que nós estamos falando. De repente, nós vamos descobrir ao longo dessa série que tem outros... Nós estamos tudo errado, que essa questão do antissistema não tem nada a ver, é uma besteira. Acho que vai ser legal, é um tema muito aberto. Nós vamos trazer gente aqui para conversar com a gente, né, para a gente poder se aprofundar nesse assunto. Certo? Então, da Batalha de Seattle a Bolsonaro, a força dos movimentos antissistema e o seu papel no que nós estamos vivendo na contemporaneidade. É isso aí, Marcão. Esse é o desafio que essa série nos coloca. Vamos ver como é que a gente avança nisso. Então, acho que é isso. Então, até o próximo programa, né, pessoal? Valeu pela audiência. Assina o canal aqui. Se inscreve. No YouTube, se você está no Facebook, dá um coraçãozinho ou um joinha pra gente aí. Isso é bom. Então é isso aí, galera. Valeu. Então, até a próxima. Até, Marcão.